Começamos agora mais um programa Imagem Magnética, onde eu te ensino estratégias para que você aprenda a se vestir bem e mudar a sua vida definitivamente. Prazer, eu sou Cris Amoedo, consultora de imagem pessoal e estilo, e o tema do nosso programa de hoje é: tenho medo de ser julgada pela mudança na minha forma de me vestir. Então, quantas vezes não acontece isso? Quantas vezes nós não temos o medo do julgamento? Embora a gente sempre diga que não. A gente sempre diga que se garante, que está tudo bem, que a gente sabe o que faz, que estamos seguras, fazemos o que gostamos, escolhemos porque realmente sabemos que aquilo é para nós. Só que, até onde isso é uma verdade? Até onde o que a gente fala está condizente com aquilo que verdadeiramente a gente sente? Será que a gente sente assim mesmo? Se sente tão segura, tão potente para poder se vestir e sair e saber que está comunicando o nosso melhor sem medo de ser julgada? E não é julgada pelos estranhos, porque ser julgada por alguém estranho é o que menor peso tem. Porque a opinião de alguém que não é do nosso convívio, ela não tem quase peso para nós. Agora, ser julgada pelos colegas de trabalho, pelas amigas, por filhos e até mesmo pelo cônjuge, pelo seu marido. Qual é o peso que isso tem para você? Qual é o peso que isso tem na sua vida? Escuto isso de algumas mulheres que se sentem inseguras, que sentem esse medo de estar fazendo algum movimento de mudança e tá tendo esse problema, não se sentir segura, sentir que pode não agradar. E aqui a gente já começa um primeiro ponto que eu acho fundamental entendermos quando a gente fala de imagem pessoal. Imagem pessoal é muito diferente de autoimagem. A autoimagem é como a gente se vê, é como eu me vejo diante do espelho com tudo que eu uso e visto, com a coloração do meu cabelo, com o meu corte de cabelo, os acessórios, óculos, tudo isso. Imagem pessoal é como os outros nos veem. E as pessoas nos veem de alguma forma. E normalmente as pessoas nos dizem como nos veem. Não o tempo todo, mas às vezes com um olhar, às vezes com um comentário, às vezes com uma dica ou uma sugestão. As pessoas estão dizendo para nós como elas nos veem. E isso é imagem pessoal. É a gente entender que isso é uma comunicação e que quase sempre não está alinhada a autoimagem com a imagem pessoal. Quase sempre está bem confuso ali no meio do caminho. Por quê? Porque a gente se vê de um jeito, só que a gente se comunica de outro. E aí eu te pergunto, será que vale a pena mesmo você se deixar levar por algumas compras, por algumas peças, por algumas escolhas que não estejam verdadeiramente alinhadas com quem você é, com aquilo que você quer que as pessoas vejam a seu respeito? Precisamos entender que cada acessório, cada roupa que a gente compra está falando sobre nós. Está dizendo alguma coisa para esse mundo aí fora, porque a imagem pessoal, ela é exatamente isso. Como as pessoas estão nos vendo e lendo a nossa comunicação. Então, vale uma reflexão aqui. Tudo que as vitrines das lojas nos oferecem funciona para nós? Aquilo que a gente tem adquirido ali. Será que muitas vezes a gente não está demasiadamente preocupada com o julgamento das pessoas, mas a gente está errando e errando muito em se mover dessa forma e fazer uso de algumas coisas que não são para nós? Será que a gente não está equivocada na nossa forma de se vestir? Será que a gente não está comprando algo e tentando encaixar na nossa vida, ou usando isso no nosso dia a dia de uma forma bem errada, mas porque está na moda, a gente está entendendo que está tudo bem, que a gente é moderna e que funciona mesmo e que a gente pode ir assim para a vida?
Quantas vezes você parou na frente do espelho quando foi em uma loja fazer uma compra e você realmente considerou pontos importantes e estratégicos para tomar a tua decisão nessa compra? Ou quantas vezes você investiu em algumas peças por causa da opinião dos outros? A opinião, inclusive, do seu marido, muitas vezes. E você pode me dizer, não, tá ok, mas é que assim, pra mim, Cris, é muito importante a opinião do meu marido na hora que eu me visto. Porque, além de me vestir pra mim, eu me visto pro meu marido. Ok. Não questiono isso. Agora eu questiono, qual é o conhecimento que o teu esposo tem para que te dê uma opinião que tenha tanto peso assim na hora da tua escolha? Ou, se não for teu marido, a tua amiga, a tua comadre, a tua cunhada, a tua melhor amiga do teu trabalho, quando vocês saem juntas. É preciso entender que nós sugerimos para o outro aquilo que gostamos. Como da mesma forma, nós presenteamos as pessoas com aquilo que nós gostamos. É muito difícil que a gente seja convidada para qualquer tipo de evento e a gente leve um presente para nossa anfitriã ou para o nosso anfitrião que seja algo que a gente não gostou, que a gente já não compraria para nós mesmas. Entende que gosto pessoal é uma coisa e estratégia para se vestir e para saber comprar e fazer escolhas é outra. Então a gente precisa considerar que muitas vezes a pessoa que está conosco, ela tem excelente intenção de nos ajudar, de nos ver bonita, de nos ver bela ou belamente bem vestida. Só que é só uma opinião. Mas é a opinião da minha melhor amiga. Ok, mas a menos que a tua amiga tenha alguma estratégia, algum conhecimento, ela vai verdadeiramente poder te ajudar. Senão ela não tem como te ajudar. É só a opinião pessoal dela dizendo algo que ela acha muito bonito. Mas ela não tem a técnica de saber o que funciona para você. Então eu te pergunto, será que esse medo de ser julgada, ele não está numa proporção muito grande na tua vida, quando deveria praticamente nem existir? Porque se eu me movo considerando o que os outros acham, o medo de julgamento, mesmo que seja de alguém muito próximo, teu esposo, tua amiga, tua mãe, tua cunhada, enfim, mesmo que seja de alguém muito próximo de ti, se essa pessoa não tem uma técnica para te ajudar nessa escolha, é só opinião pessoal, ok? É só a opinião pessoal, o gosto pessoal, te dizendo, investe, compra, tá lindo. Entendendo que, se você não se move por medo de fazer uma mudança na tua forma de se vestir e ser julgada, é porque, em primeiro lugar, você não está acreditando nem em você. Porque se você acreditar em você, e você fizer esse movimento de se vestir melhor, de entender quem você é, o que funciona para o teu corpo, o que funciona nas cores para ti, o que funciona nos teus estilos, você está descartando o teu potencial. Você está pegando qualquer coisa, e entenda aqui que qualquer coisa não é comprar uma roupa num balaio, não é sobre isso. É que quando nós não compramos algo que é para nós, que funciona para nós, se torna qualquer coisa. Por quê? Não vai funcionar da forma que deveria, não vai dar o efeito, não vai ter um resultado que vale a pena investir nessa peça. Então, se você entender que quando você compra algo sem informação, ou quando você veste algo que você não tem certeza se funciona ou não para você, você está correndo o mesmo risco de ser julgado. Só que você fica numa zona de conforto. Você não está fazendo um movimento de mudança. Você continua no mesmo lugar, se vestindo do mesmo jeito e tendo o mesmo resultado. Então,
é tempo de entender que medo de ser julgada por mudar a sua forma de se vestir é um paralisante que não te deixa crescer, evoluir e mostrar o teu melhor. Mostrar quem você é, mostrar o que você gosta, a sua beleza, sua elegância, a sua feminilidade, muitas vezes até a sua sensualidade. Porque dentro dos 7 estilos universais, a gente tem muitas formas de escolher para a gente se comunicar. E ficar como está, eu te garanto, é muito pior do que fazer um movimento e daqui a pouco ser julgada. Por quê? O padrão mental é sempre acreditar que se eu fizer um movimento eu vou ser julgada e as pessoas vão achar que está errado, que está ruim, que eu estou me tornando snob, que agora eu estou me achando, que eu estou ficando exibida. Só que, quase sempre, esse é um pensamento que está só na sua cabeça, ele não é real. E eu te afirmo isso porque, como consultora de imagem pessoal, com um número enorme de mulheres que eu já atendi e atendo, eu te afirmo com toda certeza e com toda a minha verdade, que todas elas recebem feedback positivo. Todas, sem exceção, porque elas me devolvem essa fala. Porque elas vão fazendo o processo, vivendo uma etapa por vez e vão se enxergando nisso, se reconectando muitas vezes, mulheres que estão desconectadas de si próprias, por causa de uma cirurgia bariátrica, por causa da maternidade, algumas por causa do casamento, outras por causa do divórcio, outras porque mudaram de país, a questão cultural é muito forte. A gente se desconecta. Como eu já disse algumas vezes aqui, quem me segue já ouviu, eu quando me tornei mãe, me perdi. Eu costumo dizer que eu fui ladeira abaixo, numa velocidade incrível, assim, rolando mesmo. Porque eu nem sei exatamente quando aconteceu, mas quando eu me dei conta, eu já não sabia mais como me vestir, o que eu gostava, o que tinha sentido para mim, o que me deixava feliz, o que me embelezava. Porque eu fui muito intensa na maternidade. Então aconteceu comigo, como aconteceu já com várias clientes minhas, que elas me dizem, nossa, eu me tornei mãe e eu não me encontrei mais. E o que elas fazem? Elas vivem o processo da consultoria e dentro desse processo, que ele é um processo de autoconhecimento muito profundo, elas acabam se reconectando com elas novamente. E o que é legal? Num novo momento de vida, em qualquer um desses exemplos que eu usei, pode ser a bariátrica, o casamento, a mudança de país, a mudança de estado, muitas vezes por causa do clima, a maternidade, tem vários fatores aqui que a gente pode enumerar. Só que quando essa mulher se reconecta com ela própria, ela está num novo momento. E tem, além de tudo, aqui embutida uma nova maturidade. Onde ela diz, realmente, se eu considerar que eu já não sei mais quem eu sou, eu já não sei exatamente do que eu gosto, eu não tenho certeza de que aquilo que eu estou usando e o que eu estou combinando, tentando combinar, é bacana para mim, para o meu momento, para o meu tipo de corpo, para os meus estilos. Então não é muito sábio aproveitar e fazer o processo, viver esse processo de se deixar ser lapidada, viver a transformação e deixar esse medo do julgamento para trás? Na minha visão tem todo sentido, porque eu vivo isso com as mulheres e todas, absolutamente todas que eu atendi até hoje, elas são mais felizes depois do processo da consultoria de imagem, porque elas me afirmam que elas têm leveza para viver a vida. Elas saem de um lugar de eu não tenho certeza, eu acho, e dão um salto para um lugar do tipo eu estou segura,
Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou escolhendo, eu sei comprar, eu sei me vestir, eu sei combinar, sei fazer as minhas escolhas. Então eu me sinto muito mais feliz, porque além de tudo, a minha vida é mais leve. Eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais segura e a minha vida se torna mais leve. E é o tema desse programa de hoje. Por que imagem magnética? Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, e não é com o outro, ou com coisas que a gente comprou, mas é com nós mesmas, porque é de dentro para fora. Quando nós estamos verdadeiramente felizes, nós nos tornamos magnéticas. As pessoas se aproximam de nós, elas querem estar conosco, elas querem saber o que a gente fez, elas querem entender que processo foi esse que nos transformou de uma forma tão intensa, que nos embeleza e que faz com que a gente se cuide, sim, sempre, mas que a gente não seja mais refém dos padrões. Esse é o contexto. Nós somos livres e é para a liberdade que nós somos chamadas e é em liberdade que devemos andar. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar o meu exemplo. Desde criança, eu sempre gostei, eu tenho uma personalidade, um temperamento forte, marcado. E desde criança, eu sempre gostei de algumas peças pontuais. E que não estava dentro de um gosto, de um padrão de criança, ok? E o que acontecia? Eu muitas vezes já era julgada na minha infância. Eu já sofria esse julgamento, porque assim, nós somos julgadas o tempo inteiro pela nossa aparência, pela nossa imagem. É só a gente entender que a gente vai fazer um novo movimento e a gente daqui a pouco vai ter uma reação diferente das pessoas. Mas não fazer esse movimento por medo de julgamento é prisão, é paralisia. E aí eu lembro que eu era criança e eu não curtia biquíni. Me diz você, se já viu uma criança que se importa com o traje de banho. Ela quer mais curtir a praia e curtir a piscina. Só que eu já tinha esse gosto diferente. Só que eu não tinha quase maiô. Não, na minha época, eu tenho praticamente 50 anos. Então, assim, era o que tinha, ou era o que dava para comprar, para a família me dar. E eu lembro que eu não ficava confortável, de criança. Eu não ficava confortável no biquíni. Eu já tinha ali a minha essência aparecendo, um estilo, um dos meus estilos, já era muito forte desde a minha infância. E aí eu lembro que fui crescendo e fui ouvindo algumas coisas e tal. E aí piorou muito na adolescência. Muito. Por quê? Porque daí as amigas, elas andam assim todas muito parecidas. E aí a gente vai num aniversário, ou vai numa festinha, ou começa a sair, e a gente vê todo mundo mais ou menos vestido do mesmo jeito. Essa gurizada jovem, o padrão é mais ou menos assim, né? E aí o que acontecia? As minhas amigas, elas iam com roupas, com trajes, muito mais adequado para a idade delas. E eu já gostava de usar uma alfaiataria. E assim, é surreal uma adolescente querendo usar alfaiataria. Mas eu já gostava, como gosto até hoje. Já era o meu estilo, querendo se mostrar com muita força. E aí eu lembro que na adolescência a gente viajava, passava os 3 meses de férias no litoral, porque, né, criança, pré-adolescente, é assim. E eu já usava maiô. Meu Deus, vocês não têm ideia do que acontecia. Nós éramos em 5, 6, 10 crianças, ou pré-adolescentes, na praia, e eu era a única de maiô. E aquilo era quase bizarro, porque era única, então eu acabava me destacando, não era o meu objetivo. Só que, quanto mais eu usava aquelas peças, que eu muito gostava, mais eu tinha certeza que era aquilo que eu queria usar. Que eu não queria usar o que os outros usavam. Eu queria usar aquilo que quando eu vestia, eu me sentia muito bem. E eu era julgada.
E tá tudo bem. Desde que eu confie em mim. Desde que você confie em você. Confie no teu gosto. Confie que isso faz parte de quem você é. E aí o medo do julgamento ele vai ficando cada vez menor. Porque não tem sentido você deixar de usar coisas que você se sente tão feliz usando por causa da opinião dos outros. Porque medo de ser julgada é pegar a tua alegria, a tua felicidade, colocar numa bandeja, pegar essa bandeja, entregar para alguém e dizer: cuide da minha satisfação, cuide da minha alegria, eu entrego ela para você, faça o que você quiser com ela. E aí você vai estar sempre se vestindo, não de uma forma que seja incrível. E não tem sentido a gente viver assim. Não tem sentido. E aí eu lembro que aí já estava ali nos meus 18, 20 anos, saía, né, para esses eventos noturnos que pessoas dessa idade saem. E era estranho, muitas vezes, de ver o contexto, porque as meninas usavam vestido e eu estava de camisa. Eu estava muitas vezes, de uma sainha adequada para a minha idade, mas eu estava de camisa social, de camisa de seda, de camisa de cetim estampada. Vai dizer, nossa, que mulher bizarra. Gente, não é sobre isso. É sobre respeitar, em primeiro lugar, quem tu é. E depois, respeitar que os outros são diferentes, mas se impondo de forma que me respeite também. Eu quero ser assim, eu gosto de ser assim. Me vestir assim tem tudo a ver com quem eu sou. Eu gosto disso. E eu lembro que eu tinha uma amiga que hoje mora bem longe do meu estado aqui, inclusive, acabou casando e indo embora, e a gente saía muito juntas. Eu lembro que ela gostava de decotes e de transparências nas suas roupas. E eu nunca gostei. Desde sempre. Uma transparência no braço, ok. Um pedaço de transparência aqui no colo, ok. Mas tipo assim, uma roupa com um pouco mais de transparência. As costas com um tecido que tenha transparência. Ou um decote mais profundo. Ou uma saia com uma fenda muito grande. Eu nunca gostei. Desde sempre. E até hoje. Estou com os meus 48 anos e continuo não usando isso. Por quê? Porque não é sobre eu vestir o que está na moda, o que está na loja, ou o que as pessoas acham que fica muito bonito em mim. É eu me vestir de aquilo que tem muito sentido para mim, independente do meu tipo de corpo. Por quê? Porque tudo a gente consegue organizar, trazer para a nossa realidade. O que é trazer para a realidade? É respeitar o nosso peso, a nossa altura, o nosso tipo físico, nossos estilos. Então, hoje eu faço isso com muita assertividade. E aí eu lembro que a gente saía e era muito diferente, porque ela tinha um contexto de se vestir muito diferente do meu. E eu não entendia isso, estava muito longe de entender isso. Mas depois, quando eu fui estudar, fui fazer a minha formação na gestão estratégica da imagem, me tornar uma consultora de imagem pessoal, eu entendi por que isso acontecia, porque nós éramos duas meninas de estilos muito diferentes e que uma não tentava ser igual a outra. Cada uma de nós se vestia exatamente da forma que gostava e estava tudo bem. Isso é uma riqueza. Porque você não fica dentro de um lugar que não é para você. Porque se eu fosse tentar me vestir como ela, porque saíamos juntas, morávamos juntas, se eu fosse tentar me vestir como ela, eu não ia conseguir nem caminhar, porque para mim ficava muito desconfortável pensar em usar as peças que ela usava. E eu creio que da mesma forma ela, se fosse tentar usar as peças que eu usava, ela ia se sentir com muito tecido, com muito pano. Porque não tinha a ver com o estilo dela. Entende isso? A gente precisa viver
o processo da mudança. E aí eu fui buscar no dicionário o significado de processo. Conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Então, nós precisamos de um processo, de um conjunto de medidas que nos leve para um objetivo. Ok? Isso é processo. E o que é mudança? Alteração ou modificação do estado normal de algo. Pensa aqui comigo então. Um processo é um conjunto de ações que a gente vai ter. Um conjunto de medidas. Vou fazer isto, isto, isto e isto. Um processo de mudança vai me tirar de um lugar e vai me levar para outro lugar. Ok? Então, quando você decide que é muito mais importante para você ter clareza, certeza de que você vai viver um processo de mudança para melhor, você vai perder um percentual muito grande desse medo de ser julgada. Porque o que precisa trabalhar é o teu mindset, é a tua forma de pensar. É entender que não tem sentido você ficar sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, por medo do que os outros vão dizer, falar ou pensar a seu respeito. Isso não é saudável. Nós não somos árvores para que a gente fique plantada no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Nós somos pessoas, mulheres. Nós estamos tendo cada vez mais espaço em todas as áreas. Nós precisamos usar esses espaços com sabedoria. Muitas mulheres acabam se masculinizando pela força de gerir um negócio, de dirigir uma empresa, uma indústria, de dirigir um lar, uma casa, porque é separada, porque é viúva, por N motivos, acaba fazendo uso de uma força que é necessária para essa gestão, para essa direção, mas não pode se masculinizar, não pode perder a tua feminilidade, não pode perder a tua beleza, não pode perder o teu belo. A gente pode fazer e ser o que quiser, mas é bom a gente não esquecer que a gente é mulher e que muito, entre tantas outras coisas, mas muito, o que nos diferencia dos homens é o feminino, é a delicadeza, é o cuidado, é a feminilidade. E muitas vezes, por N situações da vida, você acabou se descuidando de si mesma. Você acabou se vestindo no automático e, como eu sempre digo, cobrindo a nudez, ao invés de usar roupas e acessórios para se comunicar, para mostrar quem você é. Quão difícil para muitas de nós foi fazer a nossa faculdade, foi pagar essa faculdade, ou o curso que nos qualifica para a nossa profissão. Quanto tempo investido ali, quanto dinheiro, quanta renúncia, para conseguir, hoje, se tornar profissional que você se tornou. Só que, só você sabe que você é excelente muitas vezes, porque a tua imagem não está mostrando isso. E eu, que muitas vezes não te conheço, não sou obrigada a adivinhar quem você é quando eu te olho, se você não está com uma imagem alinhada com aquilo que você é e aquilo que você quer. Quantas mulheres eu tenho encontrado e tenho, com a graça de Deus, podido ajudar através do meu trabalho, da minha profissão, que elas estão com uma imagem que não tem absolutamente nada a ver com quem elas são de verdade e com a entrega profissional que elas fazem. E aí eu te pergunto,
Será que você não é essa mulher que está parada no tempo, que está esquecendo de olhar para si, que está ouvindo muito a opinião dos outros a respeito do que é bacana, do que não é, ou está se deixando levar muito pela moda, pelos padrões, por medo de fazer esse movimento de mudança, viver o processo da mudança, porque acha que vai ser julgada? Eu te digo, você vai ser desacomodada, mas vai ser muito bom para a tua vida, porque vai te levar para um novo lugar. Você vai experimentar coisas que você não tem experimentado, porque muitas vezes nem você acredita na imagem que você vê no espelho. Só que você está agradando ao seu entorno. Tem o caso, eu não esqueço nunca desse caso. Já vou aqui me encaminhando para a gente finalizar. Eu nunca esqueço o caso. Ela não foi minha cliente, ela fez a formação comigo, uma das formações que eu tenho ela fez comigo, e nós somos amigas. E eu nunca esqueço dessa fala dela, que ela disse, ela saiu de um cargo, de uma empresa, e ela entrou num outro tipo de empresa, para fazer um outro tipo de função. Só que ela veio com uma imagem que já era dela, mas que dentro desse contexto, onde ela foi inserida, esse novo lugar, não estava adequado para o entorno dela. Ela não achava que precisava. E ela era julgada há muito tempo pela forma que ela chegava para trabalhar. Até que, um dia, uma colega com um grande coração chamou ela, conversou com ela e disse, olha só, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Posso ser franca contigo? Quero te ajudar. E eu acho que quando a gente quer ajudar, a gente sempre pode falar qualquer verdade, desde que seja com amor. E aí essa amiga disse para ela, essa colega de trabalho disse para ela, tu percebeu que aqui acontece assim, assim? E tu percebeu que aqui tu estás assim, assim? Olha só, seria muito legal tu começar a observar e fazer algumas coisas daqui que é muito bacana, que ia funcionar bastante para ti. E já faz muitos anos isso, ela já nem está mais nessa empresa, já saiu, e ela carrega isso como uma verdadeira ajuda de alguém que disse, tu não estás te enxergando nesse momento, eu quero te ajudar a enxergar como tu estás e para onde tu pode ir. E ela ficou lá, e ela cresceu muito dentro dessa empresa, e ela sempre fala desse exemplo, de que ela se desenvolveu muito enquanto pessoa nesse lugar. Porque alguém foi uma pessoa verdadeira, franca, em amor, e sinalizou. Quantas vezes a gente não tem essa pessoa perto? Quantas vezes a gente não tem alguém que nos diga, olha só, eu estou percebendo que tu não está muito bacana, posso te ajudar em alguma coisa? Ou então, olha só amiga, essa roupa que tu está usando para vir para o trabalho não está legal para o teu ambiente de trabalho. Inclusive, eu fiz, junto com uma grande profissional aqui da minha cidade, eu fiz um trabalho para uma empresa nacional, mas também internacional. Ela não é multinacional, mas ela tem sede em outros países. Nós, em conjunto, fizemos um trabalho dentro de uma grande, mas grande mesmo, empresa aqui da cidade, justamente para trazer essa adequação para as pessoas. Porque eu quero fazer parte. Será que você precisa fazer parte com a forma que você se veste de algumas turmas? Ou será que você pode fazer parte e mostrar para as pessoas que elas podem respeitar o teu momento e o teu movimento? Sem briga, de forma nenhuma. Mas também entendendo que a opinião do outro não pode paralisar a tua vida. O que a Andressa está dizendo aqui? Me ajuda, Cris. Eu não tenho um estilo próprio. Não sei combinar nada. E tenho melasma. Te ajudo, Andressa. Te ajudo sim. Vou te ajudar aqui.
Olha só, primeiro, você tem um estilo. E você tem não somente um, você tem 3 estilos. 3 você carrega em você. Nós temos percentuais diferentes de 3 estilos, dentro dos 7 estilos universais. Você só não consegue, Andresa, identificar. Por quê? Porque te falta ferramenta, te falta conhecimento. Como eu também não sabia fazer antes de me tornar uma consultora de imagem. Eu achava que estilo tinha alguém que se vestia muito bem, que é um padrão. Fulana, nossa, ela é maravilhosa, ela tem um estilo incrível. Não é sobre um estilo. A gente está falando de algo que agrada os nossos olhos. Ela faz coisas que a gente acha muito legal. Mas você tem um estilo predominante e 2 estilos que tem percentual menor, tá? Você não sabe combinar por quê, Andresa? Porque quando nós não temos ferramentas ou profissionais que nos ajudem, fica muito mais difícil da gente se autoconhecer. Como você não sabe quais são os seus estilos, você não sabe sua coloração pessoal e também não sabe o teu tipo físico, fica quase impossível você saber combinar, primeiro, o que é para você, as cores que funcionam muito bem e peças entre si. Então, como uma regra que eu ensino para as minhas clientes, você compra uma peça e você tem que fazer no mínimo 3 combinações com essa peça antes de passar o teu cartão no caixa da loja. Então, quando você pega uma peça, você olha, você adora aquela peça, antes de decidir por essa compra, você tem que fazer um exercício mental de ir para o teu closet, lembrar de outras peças que você consiga combinar essa uma que você comprou. E em relação a você ter o melasma, eu vou te dizer, eu também tenho melasma. Eu tenho dos 2 lados. Eu trabalhei muitos anos na RBS e eu tinha aquela luminária de fluorescente branca em cima. E nunca ninguém me ensinou que eu tinha que passar um protetor solar, porque eu ficava direto sobre aquela luz incidindo sobre mim. E aí isso desenvolveu, e o sol também, né? Mas desenvolveu muito ali porque eu passei muitos anos nessa função dentro dessa sala. Então eu também tenho melasma. E o que acontece, Andresa? Em relação ao melasma, quando você usa as tuas melhores cores, você tem teu teste de coloração pessoal, na tua cartela você vai ter as tuas melhores cores. E quando você usa essas melhores cores, você consegue suavizar muito o melasma. E eu te falo, porque eu estou usando, eu vou te mostrar, deixa eu pegar aqui, gente, um minutinho, já vamos encerrar a minha cartela de coloração, para poder mostrar para vocês. Aqui, quase não estava alcançando aqui no móvel para pegar. Essa é uma cartela de coloração, tá? A cartela de coloração que eu uso e que eu entrego para as minhas clientes no final do teste. Então, se você olhar, olha só, aqui a gente tem, nessa primeira lâmina, as melhores cores de toda a minha cartela, da minha coloração. Observa a cor que eu estou usando, ok? Observa se essa cor não está aqui. E quem me segue, quem acompanha aqui os meus conteúdos, quase sempre me vê nesta cor e nesta cor também, ó. No rosa e no verde. E a cartela tem muito mais, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui são as melhores cores, mas ela tem todas as outras cores, ó, os neutros, as cores, ó. Olha aqui, ó. Todas essas cores aqui, elas são para mim. São com características que são as que mais me favorecem, ok? Ó. E aí aqui eu também tenho a maquiagem que funciona para mim. Então, Andresa, falando de melasma, você faz um ajuste incrível usando a maquiagem adequada que está na tua cartela de coloração. Ó, batom, sombra, rímel, coloração de cabelo, que é outro ponto muito importante. Eu uso o cabelo grisalho, ele é natural. Embora muitas pessoas me perguntem se eu matizo, se eu faço. Não, meu cabelo é natural, completamente natural, ok?
Então assim, ó, aqui eu tenho a informação que me dá a segurança de que eu posso usar o meu cabelo grisalho. E aí vou para os meus metais e vou para as combinações de cores. Então, respondendo para a Andresa, tá tudo na cartela de coloração pessoal. Tudo, as informações estão todas aqui. Então, entende que eu já ouvi. Já teve mulher que me disse assim, nossa, essa cor que eu estou usando. Eu nunca usaria essa cor, porque essa cor me lembra morte, me lembra funeral, me lembra a estola, não sei se é estola, não tenho certeza. Enfim, aquilo que o padre usa assim em cima, quando ia fazer aquela despedida da pessoa que faleceu. Enfim, desculpem a ignorância, porque eu não sou católica, então não tenho conhecimento, mas já ouvi essas referências. Por que eu uso com tanta tranquilidade e com tanta felicidade? Porque eu tenho meu teste de coloração e essa cor, além de estar na minha cartela, está indicada entre as melhores cores para eu usar. Então, não tenho a mínima preocupação. Por que eu não tenho medo do julgamento? E por que você pode ser uma mulher que agora toma essa decisão de ser livre do julgamento, de saber, eu posso viver um processo de mudança e eu não tenho mais medo de ser julgada, porque é tanta informação sobre mim, é tanta informação sobre você, que não tem sentido dar mais importância para a opinião de alguém que não sabe o que está te falando, do que viver o teu processo e dizer, ok, eu não vou ter medo realmente, eu vou me autoconhecer e eu vou viver muito melhor. Ok, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Eu encerro aqui então mais um programa Imagem Magnética, onde eu ensino para você estratégias para que você possa se vestir bem e mudar a sua vida definitivamente. Eu me chamo Cris Amoedo e neste programa nós falamos sobre tenho medo de viver a mudança e ser julgada. Encerramos por aqui. Um beijo para você, obrigado pela companhia.